A paz do Senhor, missionária Deus Irene Oliveira. Hoje vamos estar lendo os capítulos 13 e 14 de Marcos, a destruição do templo. E quando ele saía do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: Mestre, vê que tipo de pedras e que construções estão aqui. E respondendo, Jesus disse-lhes: Veis essas grandes construções? Não se deixará aqui uma pedra sobre outra que não seja derrubada. Problemas e perseguições. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas e qual será o sinal quando todas essas coisas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Acautelai-vos, para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque todas essas coisas necessitam acontecer, mas ainda não será o fim. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são o princípio das dores. Mas fiquem atentos por vós mesmos, porque eles vos entregarão aos conselhos, e nas sinagogas sereis açoitados, e sereis levados perante governadores e reis por minha causa, para um testemunho contra eles. E o Evangelho deve ser primeiramente pregado entre todas as nações. Mas quando eles vos conduzirem e vos entregarem, não penseis de antemão sobre o que haveis de falar, nem premediteis, mas o que vos for dado, naquela hora isso falai, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Ora, o irmão entregará à morte o irmão e o pai ao seu filho, e levantar-se-ão os filhos contra os seus pais, e eles farão com que sejam entregues à morte. E sereis odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A grande tribulação. Mas quando vós virdes a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, de pé, onde não deveria quem ler compreenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e não deixai o que estiver sobre o telhado descer para casa, nem entrar nela para levar alguma coisa de sua casa. E não deixar voltar o que estiver no campo para buscar o seu manto, mas aí das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não seja no inverno, porque naqueles dias haverá aflição, tal como nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem haverá jamais. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se algum homem vos disser: Eis que o Cristo está aqui, ou Ele está ali, não o acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e maravilhas para seduzir, se possível fora, até os eleitos. Ficai atentos, eis que eu tenho predito todas as coisas, a vinda do Filho do Homem. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol se escurecerá e a lua dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. A figueira, a lição da figueira. Mas aprendei da parábola da figueira: quando o seu ramo já está tenro e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está perto as portas. Na verdade, eu vos digo que não passará essa geração até que todas essas coisas sejam feitas.
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O dia e a hora desconhecidos, mas aquele dia e hora nem homem sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Tomem cuidado, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Porque o Filho do Homem é como um homem viajando para longe, que deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada homem em seu trabalho, e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, tarde ou à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que, vindo ele subitamente, não vos encontre dormindo. E o que eu digo a vós, a todo digo, vigiai. Marcos 14, o plano para matar Jesus. Após 2 dias, era a festa da Páscoa e dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como poderia prendê-lo com astúcia e matá-lo. Mas eles disseram: não no dia da festa, para que não haja tumulto entre as pessoas. A unção em Betânia. E estando ele em Betânia, na casa de Simão leproso, assentado à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, muito precioso, e ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício do unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários e ter dado aos pobres. E eles murmuraram contra ela. E Jesus disse: deixai-a sozinha, porque a afligis. Ela tem praticado uma boa obra para comigo. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Na verdade, eu vos digo que, onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para sua memória. Acordo de Judas para trair Jesus. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi até os principais sacerdotes para o trair. E eles, ouvindo isso, alegraram-se e prometeram dar-lhes dinheiro. E ele buscava como poderia traí-lo em ocasião oportuna, a Páscoa com os discípulos. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando eles sacrificavam a Páscoa, disseram-lhes os seus discípulos: aonde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e ali encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o, e onde quer que entrar, dizei ao bom homem da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande quarto superior mobiliado e pronto. Ali fazei-nos os preparativos. E os seus discípulos foram e entraram na cidade e acharam como se lhes tinha dito, e eles prepararam a Páscoa. E ao anoitecer, ele chegou com os 12. E quando estava sentado e comendo, Jesus disse: na verdade, eu vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer um após o outro: sou eu. E o outro disse: sou eu. Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que molha comigo o pão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai conforme está escrito sobre ele, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. A ceia do Senhor. E enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e o partiu e deu-lhes e disse-lhe: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e tendo dado graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue do Novo Testamento, que por muitos
é derramado. Na verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E, tendo cantado o hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. A negação de Pedro anunciada. E Jesus lhes disse: todos vós vos escandalizareis de mim essa noite, porque está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas, depois de haver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Mas disse-lhe Pedro: ainda que todos se ofendam, eu todavia não. E disse-lhe Jesus: na verdade eu te digo que nesse dia, ainda nessa noite, antes do galo cantar 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele falou com mais veemência: ainda que se fosse preciso morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos eles. A oração no Getsêmani. E eles foram a um lugar chamado Getsêmani, e ele disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu oro. E ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e profundamente abatido. E ele disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E, retornando, encontrou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados e não souberam o que lhes responder. E ele volta pela 3ª vez e disse-lhes: dormi ainda e descansais, basta. É chegada a hora, eis que o Filho do Homem é traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. A traição e prisão de Jesus. E imediatamente, enquanto ele levava, veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. E o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança. E chegando, aproximou-se dele imediatamente e disse-lhe: mestre, mestre, e o beijou. Eles lançaram as mãos e o prenderam, e um dos que ali estavam, puxando sua espada, feriu um servo do sumo sacerdote e cortou a sua orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saístes como a um ladrão, com espadas e com varapaus, para me prender? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes, mas devem cumprir-se as Escrituras. E todos os deixaram e fugiram. E certo jovem o seguia envolto em um pano de linho sobre seu corpo nu. E lhes lançaram a mão, e ele, largando o pano de linho, fugiu despido. Jesus diante do sinédrio. E eles conduziram Jesus ao sumo sacerdote, e com ele estavam reunidos todos os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do palácio do sumo sacerdote. Ele sentou-se com os servos e aquecia-se no fogo, e os principais dos sacerdotes e todo o conselho buscavam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. E não achavam, porque muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não concordavam. E levantando-se alguns, testemunharam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos lhes dizer: eu destruirei esse templo feito por mãos, e em 3 dias eu construirei outro, não feito por mãos. Mas nem assim o seu testemunho concordava. E levantando-se o sumo sacerdote no meio perguntou a Jesus, dizendo: nada responde? O que é isso que
esses testemunham contra ti? Mas ele manteve-se calado e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar. E disse-lhe: Tu és o Cristo, o filho do bendito? E Jesus lhe disse: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse: Para que nós necessitamos ainda de testemunhas, vós ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos concordaram como culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe a face e a dar-lhe socos e a dizer-lhe: Profetiza, e os servos o golpeavam com as palmas das suas mãos. Negação de Pedro sobre Jesus. E estando Pedro embaixo no palácio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, vendo a Pedro se aquecendo. Ela olhou para ele e disse: Tu também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: Eu não o conheço, nem compreendo o que tu dizes. E ele saiu para o átrio, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um deles. E ele o negou outra vez, e pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente és um deles, porque és também galileu, e a tua fala é semelhante. Mas ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: Eu não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que dissera Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E pensando nisso, ele chorou. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus, Irene Oliveira.